Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Eu comecei a conversar com a Selma, mas como ela não estava me vendo, eu tive que cair, voltar de novo. A gente estava conversando que fizemos hoje, coincidentemente, resolvemos conversar hoje no Dia das Bruxas, e a gente já conversou que é diferente, a gente não veio aqui falar da bruxaria como religião, que a gente entende que é uma religião séria, não é isso, que a gente está numa brincadeira, hoje é dia de Halloween, então viemos conversar sobre as novas bruxas, acho que agora. E a Selma estava me contando a história dela, e eu tinha acabado de ler no dicionário uma definição de bruxa ainda de uma forma muito pejorativa, dizendo que a bruxa era aquela mulher que fazia maldades, enfim. E a Selma começou a me contar a história dela. Não sei se ela já conseguiu, acho que ela conseguiu entrar, mas eu não a vejo. Eu estou te vendo Ah, então tá bom. Isso é o e que estou me vendo importa. também. Então tá melhor para você agora? Ó, Conseguiu? Eu estava consegui. refazendo aqui. Eu vou olhar no outro telefone para eu poder ter a visão aqui. Eu estava explicando que eu tive que voltar e refazer porque você não estava me vendo, enfim. E aí eu já estava conversando, você começou a me explicar o que que você faz. A Selma é terapeuta e ela estava contando a história dela quando a gente teve que encerrar e entrar de novo. Então, se você quiser continuar, Vou começar, né? Obrigada é primeiro, né? De recomeçar. estar aqui com você. Essas coisas acontecem, principalmente hoje, que é Dia das Bruxas, a gente tem que levar tudo na brincadeira, não é? Não, não é isso não, é porque assim, choveu muito em alguns lugares, então eu acho que a internet ficou ruim e tem muita live rolando, então, mas enfim, Sim, vamos lá. com certeza. Selma, Então, boa eu noite para quem queria, está aí de novo. Selma, pode voltar a falar então, sobre a eu sua queria falar história, o um que que você começou. pouquinho, que eu acho que tem a ver com o termo de bruxa, né? Porque eu vou colocar um pouco, eu sou terapeuta, sou psicóloga, fiz um caminho aí grande, mas eu quero contar um pouquinho que assim, desde muito novinha, acho que eu tinha 3 anos de idade, assim, eu ficava olhando para o céu e eu conversava com as nuvens, que para mim era um monte de bichinho, e eu estava conversando e eu senti uma vontade de estar lá com aquele povo que você não tem ideia, mas era uma coisa assim, ninguém entendia, né? Minha família ficava olhando e dizia, não, isso não existe, bobagem tua e tal. Isso foi, né? E aí, assim, eu lembro que. Deixa eu dar, eu fiz uma colinha, viu, para contar um pouquinho. É, eu lembro que, assim, eu morei com meus avós e eles falavam em russo, porque meu avô era russo, eles Que falavam em Yiddish, que é uma interessante. língua, Por isso que é uma língua que não. o seu sobrenome Koji é russo? Não, não. Meu sobrenome Koja é rumeno, mas os meus avós, meu avô era russo, né? E eles falavam em Yiddish, que é uma língua morta dos judeus, que Que parece muito com interessante. alemão. É. E aí eu era muito pequena, mas eu entendia tudo que eles estavam falando, aquilo fazia uma confusão na minha cabeça. Eu não sei nem como é que eu entendia, porque eu tinha 2 anos, 3 anos, e eu captava a energia que vinha daquela fala. Eu lembro disso muito bem. E eu lembro que assim, eu estava sempre tentando fugir de casa. Eu achava que aquela não era minha casa. Era uma coisa muito maluca, né? E aí eu fui crescendo, sempre com a sensação de que eu sentia coisas que ninguém lá dentro entendia nada. Era muito louco isso, né? E aí, assim, eu sei que com 14 anos, meu avô, ele era um grande buscador, buscador da verdade, buscador de quem ele era e tudo mais. Meu avô, ele foi da maçonaria, ele largou, e ele me deu um monte de livro, né? Na época, eu era muito nova. E com 19 anos, Alessandra, eu tive a primeira saída do corpo de maneira consciente. Aquilo foi uma loucura. Com Eu 9 anos? fazia não, 19. Ah, 19. Eu Tá, estava. tá. Então, eu tinha feito um ano de pedagogia e eu fui e lá na faculdade, eles me reprovaram. Era uma época que a TFP estava
assumiu a PUC de São Paulo, e eu e uma amiga éramos as únicas judias de lá, é uma confusão. E eu fui no banheiro, que eu ia conversar com os professores, o que foi ótimo, né? Porque aí eu fui fazer psicologia, que é a minha história mesmo. Então, eu fui no banheiro, e aí eu falei, agora eu vou rezar, né? Para mim saber como é que eu vou falar com eles. Na hora que eu rezei, Alessandra, quando eu vi meu corpo sentado e eu estava lá em cima. Menina, eu queria gritar, não gritava, eu queria me mexer, não mexia. Eu falei, bom, morri. Foi a primeira vez. Falei, morri, eu não sei o que aconteceu comigo, estou morta, né? E aí eu fui meio que entender o que estava acontecendo, mas assim, era muito difícil, né? Porque minha mãe era espírita, mas ela era uma grande estudiosa, ela orava muito, mas ela não tinha assim muita, digamos assim, condições de me encaminhar, de me orientar e tudo mais. E eu sempre querendo fazer parte da família, porque eu não me sentia fazendo parte, eu sentia que tudo aquilo que eu vivia, ninguém na minha casa vivia. Isso era muito louco, né? Porque hoje em dia você ouve falar que as pessoas têm conexão com as plantas, que é o teu caso, que as pessoas trabalham com florais, trabalham com tintura, trabalham com a natureza. Isso é uma coisa muito, muito linda, né? Eu não te contei, eu tinha 16 anos, isso eu lembro muito bem. Eu estava muito angustiada, eu estava apaixonada. E eu estava muito angustiada, porque eu queria muito estar perto daquela pessoa e não estava. Uma coisa assim, e eu sei que eu fui na janela, assim, eu comecei a chorar, e eu olhei e a árvore chorava junto comigo. Eu falei, meu Deus, a árvore chora também, ela sente. E aí eu entrei em contato com as árvores, que elas sentiam, que as plantas sentiam, que tudo sentia. E eu tive uma experiência, né, também, assim, muito mais tarde, que eu tinha uma samambaia, não, eu lembro, eu tinha uma planta que eu amava ela, era até esqueci o nome agora, era linda, ela tinha 14 anos e eu estava em casa, eu ia sair e de repente, Alice, eu tive uma angústia, mas uma angústia, uma dor no peito. Falei, não, eu estava saindo, eu estava na porta, eu falei, a planta está me chamando. Você imagina, eu vivia isso. Quando eu cheguei, Alice, ela estava cheia daquele bichinho branco. Ah, eu entrei num desespero tão grande, não deu para salvar. Não deu para salvar. Era uma renda portuguesa, ela tinha 14 Sei. anos, era linda. E aí eu comecei a ver que as plantas sentiam, que as plantas elas tinham um sentimento e elas tinham algo para passar, que não era simplesmente ser lá e regar, sabe? Que hoje eu entendo que tem um elemental ali, que é um ser vivo, né? Que elas Uhum. sentem que elas estão aqui no mundo para também doar algo para a humanidade, que é o teu trabalho, né? Porque você trabalha com tintura, você trabalha com ervas. Então, assim, elas estavam aquela. Só que ninguém me explicava nada. Eu vivia tudo isso sozinha, com uma mãe espírita, com um avô buscador, e ninguém entendia nada do que eu falava. Era um desespero. E assim eu tive. Eu vivia desdobrada. Eu não E você conseguia, eu e não você se conseguia ficar no meu corpo. Não conseguia, eu não vivia no meu corpo. É como se eu não conseguisse encarnar. Era muito ruim isso. Era muito e ruim. você se conectava com as plantas de forma muito forte, né? Sim. Com as plantas, eu me lembro que com tudo, né? Com as plantas, e também eu lembro lá em Arraial da Ajuda, quando os corais falaram comigo, porque eu peguei os corais para jogar no mar e eles começaram a agradecer. Aí, de repente, eram os pássaros também. Menina, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com tudo isso? Só que, paralelamente, o ego me pegou, né? Eu queria fazer parte daquela família, eu queria me sentir integrada, eu queria sentir o que porque eu falava uma língua que ninguém entendia, então eu vivia em conflito. Eu acho que a bruxa, né? Quando a gente fala de bruxa, que é uma sensibilidade que a mulher traz, eu acho que várias pessoas podem trazer. Eu nasci com isso aberto, mas eu acho que todo mundo pode. Toda mulher tem dentro de si
uma curadora, toda mulher tem dentro de si algo que ela pode curar. Ela pode fazer isso cozinhando, né? Se ela puser o amor ali, ela vai transformar. Ela pode fazer na Mas decoração. deixa eu te perguntar uma coisa. Essas experiências que você teve aí na sua infância e adolescente, elas ficaram, perduraram para a fase adulta, para hoje em dia? Você ainda tem esse Eu tipo de vou te experiência? contar como é que foi isso. Aí eu fui estudar psicologia porque eu queria entender o que, que acontecia comigo, eu queria poder me compreender, por que, que eu vivia tão angustiada, quais eram as emoções que tinham dentro de mim, por que, que eu não conseguia me encaixar. E eu fui buscar isso na ciência, porque eu fui fazer Tá. psicologia. E eu queria, sempre eu quis fazer psicologia, porque eu queria também ajudar as pessoas. Isso eram dois sentimentos. Eu queria me ajudar, me conhecer e conhecer o outro. Então, eu fiz o caminho. Eu fiz a psicologia, aí eu me formei em terapeuta corporal, que ia conhecer o corpo, a energia, as couraças, como é que funcionam, como é que você se bloqueia, por que, que você se bloqueia no músculo, nas células, dos traumas. Eu fui estudar os traumas, né? Então, assim, aí eu estudei com médico que me orientava, que me deixava aí, mas era muito louco, porque na hora que eu ia mexer com as pessoas, Alessa, eu sentia tudo que o outro sentia. Então, a pessoa chegava perto de mim, eu já questionava, eu dizia assim, olha, o que está acontecendo? Você está sentindo um aperto no peito? Fala um pouco para mim. A pessoa dizia assim para mim, como é que você sabe? Porque eu senti em mim. Então, de alguma maneira, isso começou no trabalho corporal, eu fui percebendo que eu percebia aquilo que eu sentia em mim, o que o outro sentia. Então, aquilo que eu sentia com a planta, eu sentia Uhum. com o ser humano também. Só que, assim, era muito complicado, porque eu não sabia lidar com isso. Quando eu via, eu estava falando o que estava na cabeça do outro, eu li o pensamento das pessoas, eu não sabia como é que eu fazia isso. Eu falei, meu Deus do céu, né? Será que eu já fui em alguma experiência, em alguma vida? Será que eu já fui terapeuta? Como é que é isso? Eu não conseguia voltar para o meu corpo. Então, eu tive que fazer um trabalho muito grande comigo de respirar e estar, ao mesmo tempo, falando, não, isso é do outro, não é meu, né? Começar a fazer essa separação, porque eu vivia o tempo todo desdobrado. Então, à noite, quando eu sonhava, as pessoas diziam que tinha sonhado comigo, que eu tinha dado mensagem, eu nem sabia como é que eu fazia. Então, assim, e no consultório eu sofri muito, porque as pessoas saíam muito bem e eu saía muito mal. Então, eu fui querer entender isso. Eu não consegui entender de jeito nenhum que eu tinha que me cuidar. Aliás, foi ótimo, né, falar com você, porque agora eu sei, né? É, assim, que banho tomar, porque eu me defendo, eu faço, mas assim, que eu, que eu acabo captando, na hora que eu cuido de alguém, eu acabo captando aquilo que é do outro, isso assim, eu fiz esse caminho, né? Só que eu comprava pilha radiestésica, punha vários cristais, eu me cuidava de alguma maneira. Tomava banho, sim, talvez não tomasse o banho correto, mas tomava. E o que eu sentia é que quando eu fazia um grupo terapêutico, todo mundo saía bem, eu saía horrível. É como se eu chupasse tudo de todo mundo, eu fosse uma lixeira daquele espaço que ó, captava tudo, pegava para mim. Eu já não sabia mais o que era meu, o que era do outro. E aí eu fui estudando, né, para compreender tudo isso. Fiz constelação, fiz psicodrama, fui para a Índia, né, buscar os mestres também, a meditação. É. Passei pela fraternidade branca, todo mundo me trouxe alguma coisa. Fui para a Índia, porque eu tinha que aprender a meditar, a respirar, né? E a ver um outro universo, trazer aquilo que estava no Oriente para cá também, porque eles têm muita sabedoria. Então, eu senti que eu vivi uma vida de buscadora, mas nada me respondia aquilo que eu queria saber. Porque o que eu percebi, Alessandra, é que assim, as pessoas que eu atendia, e eu também, claro, eu não estou me colocando fora, quando vinham desafios na vida, a gente queria do nosso jeito.
A gente quer né? sempre ter o controle, né? Ter o controle, eu quero do meu jeito, eu não quero aquilo que Uhum. a vida está me trazendo, eu quero ter o controle. A criança quer do jeito dela, sabe? Não é aquilo. Então, eu vi assim a dificuldade que eu tinha, né? E que as pessoas que eu trabalhava também tinham de aceitar aquilo que a vida traz, que Deus traz. E eu digo assim, nós somos protagonistas, né? Mas o diretor é outro. Existe algo muito maior. É, Nós somos um espírito em evolução num corpo físico. Mas nós não somos isso aqui, eu já sabia disso. e existe também um movimento de você se permitir entrar no fluxo da vida sem querer controlar tudo o tempo todo, né? Sim, E é importante, assim. Isso mas que você está falando e do. fala, mas Oi. para você entrar no fluxo, você também precisa entender, não é deixar a vida te levar, é um pouco diferente. É assim, você entra no fluxo e ao mesmo tempo se percebe o que eu Sim, estou sentindo, senão, sim. E é interessante isso que você falou das plantas, assim, porque eu sempre me conectei, mas era uma coisa muito intuitiva e eu não estudava. De uns tempos para cá, recentemente, sei lá, dos últimos 6, 7 anos, que eu comecei a estudar mais a fundo. E é interessante essa questão dos banhos, que às vezes a gente acha que a gente está fazendo o banho certo, assim. Primeiro, não existe certo ou errado, né? Existe assim, existe um campo magnético em torno de cada um, e esse campo ele pode se conectar com a energia da planta e mudar nessa relação, pode mudar a vibração na conexão com as ervas, com as plantas e tal. E aí, às vezes, você pensa que você está, poxa, mas eu me conecto tanto, eu tomo banhos, eu me limpo. E pequenas práticas, assim, quando eu falo do banho na cabeça, por exemplo, que as pessoas falam, não, mas eu vou jogar na minha cabeça. Ué, a gente tem um chakra importantíssimo na cabeça. Você não vai limpar a sua casa e vai esquecer a porta de entrada. Então, assim, essa questão polêmica do banho de erva na cabeça ou do pescoço para baixo, ela só diz respeito a quem tem uma entrada num campo sim. religioso. Por exemplo, quem é feito em algumas religiões, quem é iniciado em algumas religiões de matriz africana, que aí tem as restrições, mas quem não pode tomar o banho de ervas na cabeça sabe que não pode. Isso eu aprendi com o meu professor Adriano Camargo, herveiro. Então, assim, se você está perguntando se você pode ou não pode jogar aquele banho na cabeça, é porque você pode. Porque se você não soubesse, você saberia. Então, fora isso, ou fora também uma determinada planta que ela tem uma composição que ela pode ser tóxica para a mucosa, olho, nariz e tal, aí também a gente ou dilui muito ou joga do pescoço para baixo, se conecta de outra forma. A canela, por exemplo, tem que ter uma diluição legal, a arruda também. E aí, assim, tá, eu enveredei por esse caminho aí dos banhos, né? A bruxaria das ervas. E aí comecei a ver que os óleos essenciais eram caros, inacessíveis para a maioria das pessoas. E eu comecei a ver que os óleos essenciais estavam virando um comércio muito grande. Tem uma perfumista que eu acompanho, que é a Palmira Margarida, e ela tem um trabalho de cunho político muito forte e que ela estuda isso de uma forma aprofundada, escreveu muito sobre isso, que os óleos essenciais viram. Você hoje em dia não é mais aromaterapeuta, você é um vendedor de óleo essencial. E se criou A aquela gente só política. não pode falar quem é que faz isso, né? Porque Não não pode. pode. E o óleo essencial começou a ser o óleo essencial para tudo. Tá com uma dor de barriga? Óleo essencial. Não sei o que, óleo essencial. E não é isso. Fora que para você fazer um óleo essencial de rosas, você precisa de sei lá quantas toneladas de pétalas. Aí eu falei, não, tá, então vamos lá. Vamos trabalhar aqui de uma outra forma. Aí eu descobri a perfumaria botânica, que eu consigo fazer os extratos da erva, de extrair o sumo da planta de uma forma mais caseira, mais barata, mais acessível, pensando no meio ambiente. E aí eu tô indo por esse caminho. É claro que tem planta que eu não consigo fazer no extrato, aí eu tenho que apelar para o óleo essencial, mas de Sim. uma forma mais consciente, sabe? Sem aquela coisa do tudo óleo essencial. Mas E é sabe esse o que eu caminho. sinto? Mas sabe o que eu sinto em relação ao que você está falando das plantas e dos banhos?
onde eu vejo que entra a bruxa, né? Aquilo é a tua conexão, você faz, você estudou. Agora, na hora que eu vou tomar o banho, né? Vou falar de mim, eu sinto que aí ele faz um efeito maior. Primeiro que eu agradeço Sim, aquilo que essa planta está me oferecendo, né? Porque ela sim, sim, doa a vida dela para nos sim, ajudar. Então, esse respeito pela planta não é ir lá e arrancar, né? Eu acho que assim, é agradecer e pedir licença por estar naquele momento, pegando essa planta, cortando, porque dói para ela, eu sim, sei, porque eu já ouvi o grito de uma planta dizendo que estava sim, doendo, que estava secando, e aí agradecer a vida que ela está dando e pedir que esse banho realmente nos traga aquilo que a gente está querendo. E agradecer a natureza, né? A Gaia, a mãe Gaia, que é uma das coisas, né, que no planeta as pessoas deixaram de ter. Então, acho o teu trabalho assim muito lindo, né? obrigada. E não, é verdade, né? E assim, então, porque só a mente, ela não é, a mente faz tudo, né? Você sabe que a gente tem que mudar a mente para de alguma maneira harmonizar as emoções, porque são as emoções que causam o nosso desequilíbrio aqui. Então, eu fui conhecer tudo enquanto emoção. Eu fiz muita coisa, mais do que você imagina. Não dá nem para contar aqui agora, porque é muita coisa. Até eu chegar naquilo que eu faço hoje, quando eu atendo, assim, que é o trabalho que eu faço uma leitura através dos chakras, que você sabe que são corpos sutis, né? Então, aquilo que você não entendeu, eu vou te explicar um pouquinho hoje. O sistema quântico bioluz, ele veio porque, assim, veja bem, o Alberto de Abreu Sodré, que é o criador, ele era médium também, ele também sentia muita coisa desde pequeno. Então, para ele poder ajudar as pessoas, ele foi estudar parapsicologia, radiestesia, trabalha com radiestesia, com radiônica, né? E ele foi também estudar a neurolinguística, para poder entender, junto com a mediunidade dele, para não ficar só no eu acho que, eu sinto que, né? Para que você junte a espiritualidade com a ciência, que eu acho que é muito Ele importante. que criou o sistema quântico Sim, bioluz. ele Tá. criou a parte. Então, ele primeiro ele foi professor da Aura Soma, que era uma terapia que existia lá na Inglaterra, que outro dia eu posso contar a história. Ele saiu como professor, tentou trabalhar com florais, mas eram florais alquímicos, até que, pela paixão que ele tinha pelos cristais, eu também tenho, adoro cristal, minha casa tem muito cristal. Então, assim, e o estudo da cromoterapia também, obedecendo a cor dos chakras, ele criou o sistema quântico bioluz, que, na verdade, cada garrafinha dessa, ela tem a cor correspondente aos chakras, mas ela é magnetizada por cristais. Sabe o Não. que é magnetizado? Não tem cristal dentro. Você sabe como funciona? Como? É assim, ele tem um fio de cobre e ele tem os cristais. Então, o fio de cobre, ele é um condutor, como a água é um condutor. Então, para cada cor, para cada chakra, são várias pedras, são vários cristais que vão trabalhar aquele chakra, certo? E o fio de Legal. cobre, ele puxa a energia que está no cristal, que vai para essa garrafinha. Então, essa garrafinha é uma energia viva, porque ela tem a vibração do cristal. Entendi. Pela radiônica ele faz isso, tá? E assim, e aí eu faço em garrafas de plástico, porque o vidro, ele perde muito rápido. Eu posso até contar, eu te contei o que aconteceu, eu estava atendendo uma paciente minha, não fazendo essa leitura. Eu tinha uma garrafa que era rosa e azul, linda, de vidro, minha. Eu punha ela aqui e meditava com ela. E eu a recebi uma moça que estava com uma autoestima muito baixa, estava muito triste. E ela Quebrou a garrafa. olhava para a garrafa, quando terminou a sessão, minha garrafa ficou branca e azul. Ela puxou energeticamente
todo rosa que ela precisava de amor para ela, que saiu da garrafa que era em vidro. E o plástico, ele dura mais. Veja, daqui a pouco nós vamos ter que fazer outras garrafinhas. Porque eu estava na feira, atendi algumas pessoas, mas eu vou precisar agora ver se elas ainda estão tão vivas quanto antes. Entende? Eu pensava que fosse o contrário. Eu pensava que o vidro segurasse mais. De jeito nenhum é o plástico segura. E por isso ela está em plástico e não em vidro. Interessante, Tá? interessante. Então, o que, que eu queria, né? Veja, eu sou terapeuta corporal, eu vejo muita coisa pelo corpo, mas eu queria muito, assim, saber qual é a lição de vida que cada um tem. Porque numa terapia, às vezes a gente roda, roda, roda e a pessoa não sai do lugar. Não é o que acontece comigo, mas é uma realidade. E eu queria poder ir no foco, sabe? Eu sempre me preocupei com isso. Como que eu posso ajudar quem me procura dentro de uma lei, que é uma lei universal, que é uma lei cósmica, porque não dá para a gente se comparar. Eu não posso olhar para você e falar por que, que você tem essa vida e a minha vida não é igual à sua. Por que, que você está mais tranquila e eu tenho que ralar mais? Eu não posso achar que você é superior a mim ou ficar te invejando. Cada um está aqui para cumprir uma missão. Cada um está aqui porque tem uma lição aqui de alma para aprender, não é verdade? E Todo aí, mundo assim, pode ser com esse feliz. trabalho, você. E É quando porque eu eu faço tô essa falando lei. com você aqui, Tá, eu tô falando com você aqui, mas eu tô te olhando para baixo porque no outro telefone que eu tô te vendo. Nesse aqui eu não tô te vendo, tô tá, só te ouvindo. tá. Aí, às vezes dá um delayzinho. Mas me explica aqui. Aí, através Da do sistema leitura. quântico, da leitura, você consegue ajudar as pessoas, que você consegue entrar no campo, sentir quais são os padrões que precisam ser trabalhados em cada pessoa e fazer a sua dinâmica do seu trabalho de terapia, é isso? Mais ou menos, vou te explicar. Com a leitura, a pessoa vai passar por uma leitura como você passou, eu vou ver o seguinte: qual é a tua lição de vida nessa encarnação? O que, que você veio Tá, aprender? O que, que tá. você veio internamente aprender? Isso não tem nada a ver com a tua profissão, isso não tem nada a ver com outras Sim. questões, mas a tua lição enquanto ser, né? Porque eu estou falando com você que é espírita, você sabe o que eu estou falando, espiritualista, eu também. A gente sabe que nós não somos só um corpo físico, né? Por isso que eu não consegui ficar na psicologia pura, né? E hoje eu nem me coloco como psicóloga, eu me coloco como terapeuta integrativa, porque eu não estou afim de adaptar ninguém à sociedade, nem dizer que está tudo bem, mas a minha história é como a pessoa pode, como ela pode lidar com os desafios de vida para que ela tenha mais paz. Eu até vou colocar, eu fiz um vídeo para colocar amanhã na internet, que eu estava pensando muito na guerra agora, né? Porque as pessoas, quando a gente briga com os desafios, a gente está brigando. Essa briga é uma briga interna. Então, o ser humano ele tem uma questão de estar brigando com tudo, sabe? E a gente tem um conflito, a gente tem que parar e olhar o que, que eu tenho que ver dentro de mim, o que, que precisa transformar dentro de mim, o que, que eu estou sentindo, o E que me está fala uma coisa, esse atendimento que você faz só presencial ou faz online Não, também? eu não Ou é igual atendo, online ou dá eu no não mesmo? atendo mais presencial, eu atendo só online, porque eu estou morando em Minas, né? E, para mim, não existe uma distância, nem É, tempo, para nem mim espaço. também. Para mim Eu também a conexão prefiro sai da mesma online. forma. A consulta online ou a consulta presencial, para mim, dá no mesmo, com a diferença, muitas vezes, que a consulta online facilita a vida, né? De deslocamento para todo mundo. Então, você consegue até atender melhor, no meu caso, menos estresse, menos. Eu também funciono muito bem com online.
Eu prefiro, porque eu tinha que deixar no consultório e às vezes tinha alguém em outro momento que precisava usar também. E outra coisa, na minha casa, onde eu moro, eu tenho silêncio, eu moro na natureza como você. Então aqui eu já tenho uma energia que está toda preparada para esse atendimento. Não tem ninguém transitando aqui. Você entende o que eu estou falando? Eu Sim, tenho uma sala sim, que está, sim. né, que eu acho incrível. Então, assim, Sim. eu faço uma leitura e a pessoa, se ela quiser fazer terapia comigo, eu estou aberta para que ela possa trabalhar o autoconhecimento. Mas se ela não quiser trabalhar comigo, ela é livre para escolher, não é? É assim, porque eu faço a leitura, mostro o que está acontecendo e ela decide se ela quer ficar comigo, se ela quer fazer um outro tipo de trabalho com uma outra pessoa, porque assim, enquanto técnica, eu tenho muita coisa que eu faço. Então, além da psicoterapia, né, eu trabalho com algumas terapias vibracionais também. Hum, Então, sensacional. mas Sensacional. fala, eu estou A louca Esther para. marcou um monte de gente aqui. Obrigada, Esther. Mas eu vou ver se eu deixo gravado, porque aí quem quiser saber mais do trabalho da Selma, é só assistir depois. Não, e se É, quiser saber, eu não tenho nenhum problema. A pessoa pode dar meu WhatsApp, a pessoa pode me perguntar, mas se ela quiser também ver um pouquinho do meu Instagram, eu estou colocando um pouco, né, das coisas que eu penso, como funciona. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu estou querendo muito que saia o teu perfume. Eu vou ser uma das primeiras a não, comprar. eu tô nessa trajetória aí, eu falo que eu vou ser sempre uma eterna estudante, porque eu começo uma coisa, me empolgo com outra, eu vou, mas é sempre uma coisa que vai agregando, né? Começou com entender as ervas dentro de uma dinâmica, e aí eu, sem vergonha nenhuma, de chão de terreiro mesmo, dentro de uma dinâmica de erva ligada ao orixá, dentro de uma dinâmica de cunho religioso. E aí, assim, depois eu me desliguei dessa dinâmica, passei a estudar as ervas mais dentro de um contexto de fitoenergética, e aí dentro da botânica. Hoje em dia eu estudo os nomes em latim, porque é interessante você ter um nome científico, porque nem sempre em outro lugar vai estar com esse nome, fica mais fácil para você comprar. Às vezes o nome popular é diferente nos lugares, enfim. Então, assim, é aquele saber construído. Só que é E assim, aí, assim, né? Quando você diz que você deixou, que você está só nos saberes construído, eu digo para você, o orixá é a natureza. Eles estão dentro de nós e sim, na natureza. Então você não se separou de nada, você só está sim. agregando. Eu digo me separei porque eu não sou mais ligada a nenhuma religião. Hoje em dia eu sou espiritualista, mas eu não sou ligada a nenhuma religião. Então o trabalho que eu faço de fitoenergética, ele é muito livre do ponto de vista religioso. É diferente. E aí, assim, aí eu estudei os óleos. Interessante essa questão dos óleos, porque eu ouvia falar em óleo essencial, mas assim, achava, sabe, não ia muito por ali. Mas aí precisou uma tia minha falecer, e ela era estudante de aromaterapia. E aí, quando a gente foi desfazer a casa dela, eu e os meus primos, eu achei lá uma caixinha. E a caixinha estava com os olhos, e eu achei tipo uma estante com os livros e com as apostilas e tal. E aí, óleo essencial tem validade? Tem, mas tem óleos que não. Enfim, ali eu me encantei. Hoje em dia, eu guardo a caixinha, hoje em dia não são mais aqueles óleos, eu fiz o curso, enfim. Mas foi depois do falecimento dela que eu herdei o tesourinho, mas eu não pude trocar com ela as experiências. Uma pena. E depois dos óleos essenciais, aí eu fui vendo que os óleos, essa questão do óleo gastar muita planta, não ser tão legal do ponto de vista ecológico e tal, uma conotação de comércio hoje em dia. E aí estou enveredando para perfumaria botânica, e estou curtindo a extração dos extratos. Agora, é a ciência da paciência, né? Porque o perfume é aquela coisa da espera. Você coloca o negócio ali, deixa lá, fica macerando, vai ficar um mês para chegar no odor que você espera. Mas Vai ficar o uns óleo dois. também demora, não é assim. O óleo demora para apurar e para quando você vai fazer a combinação dos aromas.
Mas para você fazer os extratos, né, tanto no álcool como no óleo e tal, é lento. E é uma paciência, é muito legal, assim, vira um estudo muito lúdico, muito divertido. E é legal isso, porque depois que eu comecei, o meu olfato melhorou. Hoje em dia, porque a gente é treino, né? A gente vai treinando tanto que hoje em dia eu já sou super mais ligada. Aí eu lembrei que quando eu tive Covid, eu perdi o olfato. E foi terrível, porque eu não conseguia assim, sentir cheiro nenhum. E eu fiz o treinamento de ficar cheirando o óleo essencial. Aí voltou. Mas é isso, eu tô curtindo fazer Mas os perfumes. você sabe que a primeira sensação do bebê é o olfato, né? É o nosso sentido mais importante, né? E tem aquilo, por que quando a gente vai, na maioria, em todas as religiões tem defumação, né? Que é aquela coisa da fumaça, e no que se defuma, você consegue até visualizar através da fumaça coisas que estão ali não tão obscuras. E aí, assim, a necessidade da defumação no campo religioso, e perfume é isso, né? Da fumaça, vem daí a origem da perfumaria. E eu estou gostando, eu estou seguindo. O meu projeto é fazer os perfumes individuais, é perfume botânico vibracional. Então, por exemplo, eu te atendo e percebo questões em você que podem ser trabalhadas, e esse perfume pode resgatar uma forma de você olhar para a sua vida, da sua prosperidade ou da sua autoestima. E eu tô doida para começar também. Só que eu, como toda nerd, eu vou começando no meu tempo, os perfumes demoram. Você sabe Mas estamos indo, estamos quantos indo. anos eu demorei para estar falando sobre a Bia Luz? Aliás, eu vou fazer um sorteio, né? Na Ah, é. sexta-feira, dia 3, vai ter um sorteio de 5 leituras gratuitas. Então, tem lá toda uma história no Instagram, né, falando de que maneira que você participa do sorteio. Eu estou pedindo para a pessoa colocar no stories dela esse sorteio Eu já e coloquei lá. convidar. Eu Já. vi 3 amigos, né? Mas eu vou dizer para você, eu demorei 10 anos para estar falando sobre a Bioluz. Esse processo faz 10 anos, eu acompanhei desde o início, quando o Alberto começou a trabalhar com a Bioluz, né? Eu passei pelo processo, ele me ensinou. Eu fui a única aluna, né? Eu estou falando com ele que ele podia dar mais curso, porque só eu, né? Então o pessoal não sabe nem como isso vem. E eu demorei 10 anos, porque eu achava que eu nunca estava pronta. A gente tem. Quem é perfeccionista tem isso, né? De achar que nunca tá. E aí, Não é isso tem isso, muito. querida, não é isso. É que cada cor de um chakra, cada cor representa, porque o chakra fala das emoções que estão ali, dos órgãos e tudo mais. Só que dependendo da posição que a cor está, muda toda a leitura. Ah, Entende? Por exemplo, o vermelho, uma coisa é quando está na primeira posição, outra coisa é na segunda, outra coisa é na terceira, e depende da combinação que ele faz com outras cores. Então, não é algo tão simples assim, entende? Então, para poder fazer uma leitura mais profunda, entendi, precisa de uma entendi, compreensão entendi, maior do funcionamento, né? entendi. Então assim, e aí eu não, era difícil para mim poder me soltar, porque veja bem, eu tenho que entender como é que funciona, né? Cada chakra, eu sei o que ele faz, mas aonde ele está, se ele está na lição de vida, se ele está no teu desafio, ou se ele está a vida trazendo para você. O que isso significa? Então, Então, vem cá, quem quiser fazer a leitura e entrar no sorteio, é só entrar lá no seu Instagram e aí pode ver tudo lá. Pode ver, tudo, se tudo, inscrever para o sorteio, tudo, pode ver, pode te procurar. pode, Ok. pode. E você E também, né? eu acho que já deu para a gente, né,
entender o que, que funciona. Achei legal. Eu falei no início, mas ficou truncado porque a gente saiu, voltou, saiu, voltou. Eu estou olhando para baixo porque no meu ela não está aparecendo ali, mas no fim deu certo. Eu Que a estou gente te resolveu. vendo maravilhosa. Eu falei que eu não vinha de preto, eu vim de preto também. A Você gente, também veio. É a porque gente resolveu. esse vestido é tão fresquinho. Eu falei, eu vou pôr porque ele é de algodão. E tá muito calor aí também. Aqui também. A gente resolveu fazer hoje, aí coincidentemente, o Dia das Bruxas, a gente falou, então vamos falar sobre as novas Mas eu bruxas, queria vamos te falar falar. uma coisa. Quando você diz eu não estou mais religião nenhuma, eu sinto, Alessandra, que você tem uma base, né? Você não falou aí para o povo, né? Você foi criada dentro da Umbanda, então você tem os orixás com você, você Assim, tem os seus guias, você pode não estar lá batendo ponto, você pode não estar lá fazendo, trabalhando ali, mas hoje você traz para o teu sim, trabalho toda a tua mediunidade, toda a tua sensibilidade. E é isso que eu estava falando desde o início, entende? Porque assim, a mulher, a gente pode trazer isso cozinhando. Tem muita gente que vai dizer, ah, mas sim. eu não tenho mediunidade. Escuta, faz, limpa a tua casa cantando, que você vai ver como é que as pessoas vão chegar ali, né? Faz uma defumação, põe alegria na tua casa, põe música, né? Escreve num papelzinho assim, olha, aqui eu recebo, põe umas moedas, faz uma magia ali, ó. O dinheiro entra na minha vida com toda facilidade. Vai pondo coisas positivas que É, naturalmente se atrai isso, né? e é também você deixar os seus sentidos, principalmente o olfato, que é o que a gente está conversando, mas todos os seus sentidos ali de uma forma leve, fluindo com o todo, para você poder receber os sinais do universo e a sua intuição vai servindo para tudo, né? A gente brinca assim. Oráculo, eu lembro quando eu estava no curso, na formação de tarô, que tem sempre aqueles alunos, Cris, né? Que a regra. Aí eu, calma. Ah, mas você não pode jogar tarô só com intuição. Não, claro que não. Eu estudo pra caramba, só eu sei o que, que eu estudo. Mas eu não posso negar que o trabalho oracular também tem uma dose de intuição. Assim como tem uma dose de intuição quando eu também sou advogada, quando eu faço uma petição. Assim como tem uma intuição quando eu vou fazer um macarrão. Então, assim, a intuição está em tudo, né? E eu não vou, eu jogo oráculo, mas eu não uso da minha intuição aqui, é só a minha, sabe, a teoria do que eu estudei de tarô há menos, né? Mas é isso. Não, eu quero dizer uma coisa. Eu fiz uma leitura com a Alessa e ela leu um tarô para mim maravilhoso. Eu amei esse tarô, amei. É a Não Tábua de foi o Reis, tarô, né? foi o Tábua de Tábua de Reis, que é um Reis. oráculo, Então, é um tem uma energia dos oráculo, guardiões. É mas maravilhoso, ele é maravilhoso. é Ele tem um maravilhoso. diferencial, porque ele te. Eu vejo o oráculo em muitos momentos, sabe, Alessandra? Assim, quando você precisa, porque no final, né, quando ele dá para você uma mensagem que você chama de puxão de orelha, é aquela parte mais importante do oráculo, né, que Sim, mostra para você assim o que você não está vendo e o que você pode trabalhar nessa situação. Então, acho que assim, dentro do momento que a gente está vivendo agora no planeta, né, com todas essas guerras, com todos esses conflitos, que está mexendo com todo mundo, né, de uma maneira ou outra, eu acho extremamente importante tanto a leitura do oráculo para você ver, né, de que forma que você pode nesse momento estar se, sei lá, se estabilizando, se organizando, né, se uhum. centrando, né, para não entrar nos conflitos, para não Na entrar em vibração discussão mais e na densa, para ser. vibração densa, porque isso pega, o bicho pega mesmo, eu brinco que o bicho pega porque pega. E a leitura do trabalho que eu faço, do sistema quântico bioluz, ele te direciona muito também. Eu acho que um não é melhor que o outro. Eu Não, sinto que são leituras que se são complementam, diferentes. entende?
são diferentes, mas todas elas formam um todo. Você Sim, entende, né? Então, é muito importante, porque a maior parte das pessoas morre sem saber qual é a sua missão de vida, qual é o seu caminho verdadeiro e Selma, como lidar com eu te agradeço muito. Primeiro, por você ser tão gentil, tão generosa. Eu estou mandando boa noite, aí toda hora eu escrevo boa noites. Uf, é porque eu estou digitando. Te agradeço imensamente sua generosidade de para estar aqui comigo hoje, para saber Eu mais que do seu agradeço. trabalho. A gente vai, continua se falando, acho que a gente pode marcar outros bate-papos, a gente pode, de repente, marcar um dia na prática para você mostrar o seu trabalho como funciona. Não, eu posso E até fazer uma leitura ao vivo se as pessoas quiserem, isso eu não me incomodo. podemos pensar em algo assim. Quero agradecer a quem ficou, te pedir desculpas pelo início, porque ficou saindo e voltando. E é isso, estamos juntos. Eu costumo dizer, vem comigo que no caminho eu te explico. Se alguém tiver alguma dúvida sobre erva, adoro falar sobre o assunto. É só perguntar que eu dou um monte de dica. E é isso, bom Halloween para você, bom feriado no dia 2. Não é Halloween, é dia do Saci, porque a gente está em terra do piniquim, entendeu? Brincadeira. Adorei. Obrigada, querida. Namastê. Fica, Beijos fica a com todo mundo. Deus. Você Tchau, também. tchau. Boa Você me noite. marcou, né? Vai sair no meu Instagram isso aqui. Vai. Tchau. Tchau.